Olá, sou a Rafaela Risque Bus, advogada da BB&C Advocacia, e hoje nós vamos falar sobre o uso das redes sociais por criança e adolescente. Primeiramente, nós temos que pensar na internet como uma grande cidade, onde, quando estamos na rua, estamos expostos. Assim, é importante saber que, quando temos um perfil que não é privado, estamos expostos a tudo que tem dentro da internet e dentro das redes sociais. Outra coisa, se ensinamos nossos filhos a atravessar a rua e cuidar com as pessoas que eles estão se relacionando, isso também tem que ser passado para eles dentro da internet. Por quê? O mundo está na internet. Pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas estão lá. Então é preciso que as crianças saibam desses perigos dentro das redes sociais. Todas as redes sociais têm idade mínima para pegar e ter aquela rede social. Por quê? É importante as crianças e adolescentes terem discernimento do que elas estão vendo dentro das redes sociais. Elas saberem o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Antes de ter a idade mínima para acessar as redes sociais, é obrigatório o controle parental. Exatamente porque é a obrigação dos pais ou dos guardiões legais cuidar e velar por aquela criança. Assim, se não expomos as nossas vidas em outdoors e para todo mundo que conhecemos, dessa forma não devemos expor nossas vidas também dentro das redes sociais, principalmente quando estamos tratando de criança e adolescente. Hoje, nós temos a Lei 8.069 de 1990, mais conhecido como Estatuto da Criança e Adolescente, apelidado de ECA. Essa lei veio para trazer todos os direitos e deveres das crianças e adolescentes e também da sociedade perante as crianças e adolescentes. É recorrente ter vários artigos que dizem que é dever de toda a sociedade zelar pelas crianças e adolescentes. O artigo 4º, logo no início da lei, fala que é dever de toda a sociedade, da família e do poder público assegurar os direitos da criança e adolescente perante a vida, a segurança, a alimentação, a saúde, ao esporte, ao lazer, a convivência familiar, a cultura e a dignidade. E o artigo 5º vem trazendo sobre que nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, exploração, discriminação. Isso é muito importante porque isso também se aplica dentro da internet. A internet ela é a continuação da nossa vida. Assim, as leis que valem aqui também valem para o mundo digital. Ainda, o artigo 5º fala sobre a não exploração de crianças. E apesar de não ter uma lei específica para o mundo digital, nós devemos botar isso como exploração em qualquer sentido, inclusive dentro do mundo digital. E isso se dá também para os pais. O ECA traz que nem o poder dos guardiões legais ou dos pais é absoluto. Quando a gente fala que toda a sociedade deve preservar a criança, isso quer dizer toda a sociedade tem que cuidar para aquela criança não ser explorada, não ter um tratamento indigno, não ser discriminada, não apenas dentro da família, mas em todo lugar que essa criança está, também dentro da internet, se lá ela está. Assim, podemos então botar que exploração de crianças e adolescentes para monetização dentro da internet também é ilegal, também não pode ser feito. Também, no artigo 17, fala sobre as questões da imagem da criança e do adolescente, sobre a preservação da sua imagem, da sua autonomia, da sua cultura, dos valores, ideias e crenças. Sim, as imagens das crianças e adolescentes elas são protegidas de uma forma diferente, isso que prevê o ECA. Sempre é necessário a autorização dos guardiões legais para essas imagens serem vinculadas. Claro que existem suas exceções, como em locais públicos ou fotos e imagens de interesse público. Por exemplo, das enchentes do Rio Grande do Sul, alguma foto ou imagem que foi vinculada com uma criança, a criança ela não era o interesse daquilo, o sim toda a situação que estava se passando.
Isso é uma exceção para a autorização. O ECA também traz sobre o trabalho infantil, dizendo que o aprendiz legal é a partir dos 14 anos e em situações que a criança trabalha antes de 14 anos, tem algumas regras específicas. Por exemplo, não é possível o trabalho noturno, perigoso, insalubre, realizado em locais prejudiciais à sua educação, desenvolvimento físico, psíquico e também realizado em horários que não permitam que ele esteja dentro da escola. A obrigação principal de uma criança e adolescente é estudar e estar dentro da escola. O trabalho não pode ser realizado em horário escolar. E novamente no artigo 70 traz sobre o dever de toda a sociedade zelar pelas crianças e adolescentes e prevenir a ocorrência de violação e ameaça dos direitos da criança e adolescente. Já no artigo 240 fala sobre a produção de imagens explícitas ou não, mas que envolvam conotação sexual com crianças e adolescentes. É bem claro na lei que quem produz, quem compartilha, quem armazena, quem reproduz, quem fotografa, quem filma, por qualquer meio, está produzindo pornografia infantil. Inclusive, uma das atualizações da lei traz sobre as famosas lives, quando essas cenas são filmadas em tempo real. Inclusive, cenas simuladas ou criadas por inteligência artificial são como reais fosse. Logo, também entra na pornografia infantil. Tudo isso é previsto no ECA como uma forma de proteção para criança e adolescente. Como eles estão em fase de desenvolvimento, eles precisam dessa maior proteção em que toda a sociedade tem que participar. Então é obrigação, se vermos alguma coisa nas redes sociais, denunciarmos. Ainda, em 2024, questões de exposição de vídeos ou fotos de imagens íntimas ultrapassaram 3.000 denúncias. Se tratando de pornografia infantil, foram mais de 700. Isso só o que foi denunciado para as autoridades competentes. Algumas dicas importantes são conscientização das crianças e adolescentes referente ao mundo digital. Saber que tem questões perigosas, nem tudo é permitido, a internet não é uma terra sem lei e é preciso ter cuidado com o que a gente está postando. Outra coisa, criança tem que ser criança. Ninguém é obrigado a crescer antes do tempo, seja por questões de internet, seja por questões pessoais. É obrigação de toda a sociedade zelar para que essa criança tenha uma infância digna e com respeito. Também, evite compartilhar dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Referente a crenças, a política, a raça, a doenças e das crianças e adolescentes. Na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, existe um capítulo específico só para crianças e adolescentes, porque todos os dados deles são considerados sensíveis e precisam de uma proteção maior. E por fim, sempre revise antes de postar. Se está aparecendo alguma coisa indevida, se alguma coisa no fundo está visível e não pode ser postado, como aquela criança está vestida, o que aparece dela, como ela se apresenta. Isso é muito importante para preservar a criança e o adolescente. Tudo isso está resguardado no Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei que prevê todo o possível para proteger as crianças e adolescentes e também o que eles podem ou não fazer até chegar à maioridade. Para qualquer outra questão, ou se você está vendo alguém passando por isso, alguma criança e adolescente passando por questões devidas, denuncie. É a obrigação de toda a sociedade zelar por elas. Então é a obrigação de denunciar, tanto nas plataformas como para a polícia. Algumas cidades, como Passo Fundo, já tem uma delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Então é importante toda a sociedade zelar por eles.
E caso você esteja passando por alguma situação, entre em contato com as autoridades e com seus advogados de confiança. Por hoje era isso, até a próxima, muito obrigada.